Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais, onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola, onde você pode utilizar aqui então qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Galera, essa dica é simplesmente incrível. Você vai aprender agora a otimizar para melhor desempenho e velocidade o seu HD convencional. Repito, HD comum, não SSD e NVMe. Até porque realmente o disco comum ele é muito lento e você já sabe disso, né? Comparado no caso com SSD e NVMe. Observe que nesse computador eu utilizo tanto NVMe quanto HD convencional. Tá aqui para você poder ver. Então, essa dica, esse truque, você vai ver, eu vou mostrar para você aqui agora a diferença após você aplicar esse método aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cara, é simplesmente incrível, assim como essa promoção da Kaspersky aqui para empresas e também consumidor final. O Kaspersky Small Office Security, onde você tem VPN, toda a proteção completa para estações de trabalho, servidor e muito mais, com preço promocional. Você pode comprar até para 49 estações ou computadores. Incrível! E utilizando o nosso cupom de desconto, você tem mais desconto ainda. No entanto, você vai clicar aqui e utilizar o nosso cupom SAIRO maiúsculo. Beleza? Aí sim você vai ter mais desconto para você. Beleza, Daniel, vamos então fazer o seguinte. Eu vou mostrar para você aqui que esse meu PC eu tenho um HD convencional. Como eu já disse para você aqui, mostrei no gerenciador de tarefas do Windows. É um HD que está aqui, ó. Esse aqui é um HD convencional. Beleza, consegui entender. Mas vamos lá então. Você vai acessar o Google, no caso seu navegador, digitar HD Tune, ou HD Tune, HD Tune, enfim. Acesse, faça a pesquisa aqui, vai para o site oficial, tá? E temos aqui, ó, Free Trial, ou seja, versão gratuita, beleza? Para você testar, no caso, testar aqui, beleza? Aí você vai baixar essa versão aqui de 2019. Ah, Daniel, mas tem a versão... Calma, meu amor. Segue o tutorial, por favor. Você vai clicar aqui, vai fazer o download da ferramenta, vai instalar, tá? Só para utilizar uma ferramenta aqui, que no caso é o HD Tune, para você ver o detalhe na íntegra. Eu quero que você veja a diferença. É isso que eu quero mostrar para você. Primeiro, a diferença de velocidade do disco após a gente fazer esse procedimento aqui. Ó, tá aqui, ó, 15 dias restante, você clica em OK, que automaticamente a ferramenta vai abrir para você. Senão você pode clicar para abrir o programa aqui. Show de bola. Olha só, vamos então primeiro fazer um teste do antes, só para você ver com seus próprios olhos a diferença de desempenho do disco após aplicar esse truque aqui. Na verdade, truque não, essa dica incrível, tá? Então, eu vou selecionar o disco aqui. Note que a temperatura está muito alta, a temperatura desse disco aqui, mas é normal, entendeu? Esse aqui é do NVMe, mas vou colocar aqui então o disco normal. Beleza. Aqui você vai fazer o seguinte, você seleciona o disco. Se essa opção Short Stroke, né, tiver habilitada, você desmarca, né? Deixa desmarcado igual tá aqui, só clica aqui em Start. Ele então vai fazer um teste pra gente. Eu quero que você veja esse teste, vamos rodar aqui um gráficozinho, ó, mostrando pra gente. Vocês vão entender agora, né? Calma, meu amor, que você vai entender daqui a pouco. Mas esse teste é essencial para o que a gente vai fazer logo em seguida. E mais essencial ainda é você participar dessa ação desse PC aqui, ou ele ou 6K na sua conta. Esse PC, cara, vem com processador da 13ª geração Core i5, 16 GB de RAM com LED RGB, RTX 4060, fonte 650 watts real, 80 Plus bronze, placa mãe game NVMe
e esse water cooler aqui para refrigeração e monitoramento da sua temperatura. Então você vai ter esse PC ou 6K na sua conta. O link está no primeiro comentário fixado, assim como também da Kaspersky, para você então participar. Observe aqui que está mostrando para a gente mínimo, máximo, tá vendo? Ó? E aqui mostra esse gráfico aqui, ó, 90 Mbps, ó, abaixo, só descendo aqui, tá vendo? A nossa setinha, nosso gráfico só descendo, ou seja, desempenho muito ruim. Isso é um fato, porque o disco, né, na verdade é um HD convencional. Então note que no nosso gráfico aqui você está vendo na íntegra, beleza? Que realmente está muito ruim. O certo aqui seria você ter uma velocidade linear, ou seja, numa linha reta, e a gente não tem isso aqui. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando essa outra dica aqui, ó, um arquivo de 4 GB na verdade, copiando para um NVMe, tá vendo aqui, ó, backup, copiando para o NVMe, observe aqui a letra D, backup, o arquivo aqui, e já no finalzinho, olha só a diferença depois que eu apliquei uma técnica, o mesmo arquivo no mesmo disco, olha só, olha a diferença aqui, ó, tá vendo? Então, cara, são coisas que realmente funcionam, basta você ver pelos comentários. Terminou então aqui o nosso gráfico, observe o seguinte aqui, ó. Ele finalizou, você vê que realmente o nosso HD convencional, a linha aqui decrescente mostra que ele realmente está muito ruim, muito abaixo da velocidade normal dele. Isso aqui é um fato, certo? Infelizmente, tá? Mas agora que vem a grande sacada. Eu quero só que você entenda como fazer, como aplicar, para que você possa fazer isso na sua casa, se você achar necessário. Guarde essa informação aqui, tá? Pode guardar, isso aqui é interessante. Eu vou até fazer um print aqui justamente no próprio vídeo para você ver, né? Vou colocar aqui então o punch, vou abrir o punch. Vou tirar um print, né, desse disco aqui então pra gente. Pronto, tirei o printzinho aqui, beleza? Vou salvar aqui só para você ver, tá? Vou clicar aqui então para salvar esse arquivo aqui em imagens. Pronto, salvei aqui em arquivo de imagem. Beleza, agora olha só, quero que você entenda isso aqui que é o mais importante do nosso tutorial de hoje. Isso aqui, observe que o meu disco é um disco pequeno, de 320 GB, mas se o seu for de 1 TB, for de 500 ou acima, 2 TB, não sei, você vai ver o seguinte, tá vendo esse primeiro bloco aqui, onde mostra 90, aqui para mim mostrou 90, certo? Que é a leitura que temos aqui, tá? Então você vai pegar o detalhe desse primeiro bloco que você tem, vamos supor que o seu tenha 200, 300... Então, essa escala aqui no gráfico é o que você vai utilizar para fazer o cálculo para que possamos utilizar essa técnica aqui. Eu sei que você não entendeu de cara, mas vamos lá. Aqui, nesse gráfico, eu vou fazer o que? Eu tenho esse entre 80 e 90. Então, o máximo é 90 e o mínimo é 80. Nesse primeiro bloco que você está vendo aqui, tá? Pegue isso aqui e faça um fatoramento. Como assim? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o gerenciamento de disco do Windows. Observe que o meu disco é de 320 GB. E você viu que nesse primeiro bloco aqui, ó, é 90 o máximo, 80 o mínimo. Ou seja, aqui eu vou fazer o que? Eu vou criar uma partição de 90 GB. Acho que você conseguiu entender. Então, se no seu apareceu 200, 300, aí você vai colocar de acordo com o tamanho que apareceu, o número que apareceu aqui, ó, entre essa faixa. Então, eu vou colocar o máximo, que é 90. Então, esse site aqui vai nos ajudar a calcular. Então, eu vou vir aqui no volume simples. Olha só o detalhe interessante. E agora eu vou criar uma partição de 90 GB. Para mim criar certinho, para mim não ter nenhum erro, olha só, vou fazer o seguinte. Nós precisamos de 90 GB, não é? É. Então, eu vou colocar aqui, ó, converter. Você pode vir nesse site aqui, ó, Unity Convert. Você vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos converter, tá? 90 GB, eu quero 90 GB. O tamanho é isso aqui, ó, o resultado, 92.160. Então agora eu vou criar uma partição com esse mesmo tamanho que foi exibido ali, entendeu? 92, certo? 160. Então, por quê? Porque eu estou utilizando esse gráfico aqui, desse primeiro bloco, 90 o máximo. Então eu vou criar uma partição de 90 GB. Aqui 92, mas vai ficar 90. É o tamanho certinho, tá? Vou colocar aqui, no caso, ó, o nome de... Vou colocar o nome que você quiser. No caso aqui, eu quero que você apenas aprenda sobre essa dica aqui, esse truque, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui em teste, avançar.
E o restante aqui, eu vou criar uma nova partição só para você ver o detalhe interessante. O detalhe interessante. Vou colocar aqui então dados. Colocar aqui então dados. Beleza, criei. Beleza, fechei aqui, tá tudo ok, ó. 90 GB certinho, ó. Tá vendo? 90 GB certinho. Para nós ficar o máximo, o padrão máximo do 90 aqui, ó. Então por isso que eu usei aquele site para converter certinho. Então eu vou fechar a ferramenta e vou abrir novamente. Olha só, eu quero que você veja isso, cara. Preste bem atenção. Ok. E agora, seleciono o mesmo disco aqui, tá? Essa opção, vou marcar e colocar 90 igual está aqui, ó. Só isso que você vai fazer. Marca aqui, Short, Stroke. Aí você coloca 90, beleza? E agora você vai clicar no Start. E olha só a diferença do nosso gráfico aqui, ó. Tá vendo? 90 Mbps era o máximo que ele conseguia atingir o nosso disco. Mas agora o nosso gráfico não sai do 90 Mbps, ou seja, 80, 90. Ou seja, agora ele está no máximo possível, entendeu? De taxa de transferência. Isso aqui é incrível. E veja bem, eu selecionei uma unidade lá, o disco de 90 GB, não, eu selecionei o disco real. 320 GB, entendeu? Eu observo que ele passou um pouquinho, ó, até subiu aqui, chegou a 100, ó. Tá vendo? Ou seja, agora o nosso disco está trabalhando de forma linear, ou seja, com o máximo desempenho que ele possa ter. Daniel, e como é que eu posso aplicar isso no dia a dia? Bom, você poderia fazer a instalação do Windows numa partição menor ou criar uma partição menor. E com isso, você criando a partição menor, você vai ter o desempenho correto do seu disco. Isso aqui, cara, é incrível, entendeu? Poderia instalar o Windows aqui, no caso, só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo, mas para você ver um tanto que é interessante, uma simples modificação que você fez. Agora, o seu disco, que é um disco muito lento, você viu daquela hora, vou até mostrar para você o gráfico aqui, ó. Era um disco muito lento, agora o nosso disco está ok, ó. Observe aqui, ó. E muita coisa ele passou chegando a 100 no gráfico de 100, certo? Mas aqui você tá vendo, ó, que o gráfico nosso, cara, era só descida. Parecia a inflação aqui no Brasil, ó. Ó, só descendo, ó, tá vendo, ó? 50, chegou a entre 50 e 40. Cara, muito ruim a taxa de transferência aqui, ó. Você está vendo, não é eu que estou inventando, cara. Tá aqui, ó. 20, chegou no finalzinho 20, tá? E agora nós temos linear. Olha isso aqui, cara. Ou seja, nós conseguimos arrancar o máximo de desempenho do meu disco HD convencional, que é um disco por si só lento. Eu consegui então agora fazer ele trabalhar muito melhor. Isso aqui é simplesmente sensacional. Pronto, meu nobre, agora você conseguiu entender de o porquê utilizamos então o parâmetro do gráfico para criar uma partição do tamanho certinho aqui. Se o seu apareceu 150 Mbps, no caso aqui, ó, 100, apareceu um gráfico a 150, você cria uma partição de 150, entendeu? Acho que você conseguiu então entender esse detalhe. Aí você utiliza aquele site que eu mostrei para você aqui, ó, para você faturar certinho. Se o seu deu 150, você vem aqui e coloca 150. Deixa eu mudar aqui. Colocar aqui no caso, ó, 150. Pronto, ele vai te dar o tamanho da partição que você vai criar, ó. Entendeu? Esse aqui é o tamanho certinho. Você coloca esses dados lá, ó, para criar a partição. Ah, o meu deu 100, Daniel. Então você coloca 100. Entendeu? Então tá aqui bem simples, bem facilitado para você. E assim você agora tem o desempenho do seu disco. Não é eu que estou dizendo, tá? Não é eu que estou dizendo. Olha só a diferença de gráfico aqui, ó, que chegou a 20 Mbps. E aqui nós mantivemos caiu para 70 um pouquinho só, aqui no gráfico de 70, mas manteve entre 80 e 90 o tempo todo, ó. Cara, isso é incrível, tá? Ou seja, agora realmente temos o nosso disco HD convencional no mais alto desempenho possível. Até nosso próximo vídeo, meu nobre. Grupo Sairo Digital.